Inovação é uma das palavras mais utilizadas no mundo empresarial. Surgem estratégias, apresentações, relatórios e planos de crescimento. Mas há uma pergunta que nem sempre recebe a mesma atenção. Como sabemos se uma empresa que inova está realmente a gerar impacto? Criar algo novo é apenas uma parte da equação. O mais difícil é perceber se essa mudança gerou valor, melhorou processos, produziu resultados ou teve impacto nas pessoas e nas organizações. E quando falamos de impacto, estamos a falar de algo que vai muito além da tecnologia. Olá, sou o Ricardo Caldas, assessor de imprensa e consultor de comunicação na Fez Agency, e este é o Tech Refresh. Nesta temporada mergulhamos nos temas que moldam o ecossistema tecnológico português e europeu. Para esta conversa recebemos Diogo Vieira da Silva, Head of Unit da Porto Business School e responsável pelo Innovation X Hub, um centro dedicado à produção de conhecimento e à avaliação do impacto da inovação em diferentes setores de atividade. Ao longo dos próximos minutos, tentamos perceber como se mede impacto, quais os erros mais comuns neste processo e de que forma empresas, startups e instituições podem tomar decisões mais informadas quando procuram inovar. Olá Diogo, bem-vindo. Fala-se muito em inovação, mas nem sempre é claro como se mede o seu impacto. Podemos começar a nossa conversa justamente por este assunto. Quando é que algo inovador deixa de ser apenas uma boa ideia e passa a gerar valor real? É assim, isso passa primeiro de. Primeiro é preciso contextualizar o que é inovação, porque inovação depende de organização para organização. Eu que no meu caso trabalho inovação num contexto académico e no contexto escolar, na Porto Business School, para nós inovação é quando nós conseguimos traduzir impacto e conhecimento que é criado ou que é gerado através de nós em soluções reais para o mercado. E é um bocadinho isso que nós fazemos no Innovation Excel. As métricas de medição desse impacto variam de qual é o problema que estamos a tentar resolver. Quando as métricas são ligadas, por exemplo, à adoção de tecnologia, há, obviamente, uma medição de impacto através do número de adoção. Mas nós já sabemos que adotar tecnologia muitas vezes não significa que as pessoas verdadeiramente estão a transformar ou estão a criar valor. Por isso há outras métricas que têm que ser criadas. E essa é a parte difícil e muitas vezes que ninguém quer falar da inovação. É que a inovação não é algo estanque. É algo quase que mais do que propriamente um processo ou uma ideia ou uma palavra, é mesmo uma metodologia, uma cultura organizacional. E aí é que é difícil depois muitas vezes os gestores ou a malta mais, como eu ia dizer, a malta mais do Excel tem muita dificuldade em às vezes entender que a inovação passa muito mais do que dashboards e passa também por transformação de um scope muito mais aberto do que podemos imaginar. Falando também um pouco do teu percurso, como é que chegaste a esta área e mais especificamente ao Innovation X Hub da Porto Business School? Bem, eu antes de mais tenho que fazer uma ressalva. O meu percurso é muito inconvencional, poderei dizer. Mas eu acho que é exatamente por isso é que estou no sítio certo, que é a área de inovação. Porque se por um lado eu a título pessoal, sempre fui muito envolvido, nomeadamente naquilo que intitulamos de inovação social ou empreendedorismo social. Já fundei 4 ONGs, já estive muito envolvido e continuo a estar em voluntariado, em iniciativas de propósito e de mudança de sociedade. Por outro lado, o meu percurso profissional passou por diversas áreas. Eu sou formado em comércio internacional, mas o meu primeiro trabalho foi no setor da hotelaria. Depois fui diretor executivo de uma associação empresarial. Também fiz um projeto para o Turismo Portugal, de uma campanha 100% digital de promoção de Portugal internacionalmente. No meio disto tudo, tirei um MBA internacional, fui parar a consultoria, onde estive 9 meses e provavelmente foi o trabalho que eu mais odiei em toda a minha vida. E antes de chegar à Porto Business School, para imaginarmos, estive numa embaixada, era press officer de uma embaixada em Lisboa. Então, esta málaga de diferentes perspectivas deram uma capacidade como eu costumo dizer, de conectar os invisible dots.
conectar muitas vezes coisas que à primeira vista parecem muito antagónicas, mas que se calhar juntas têm mais sucesso do que separadas. E às vezes falta isso, essa perspectiva ou estes exploradores de oportunidades dentro das organizações. Porque no fundo é isso que nós fazemos no Innovation X Hub. Nós exploramos novas oportunidades para a escola. A minha vinda para a Porto Business School foi depois de eu ter conhecido o José Esteves numa conferência, e ele ter percebido. Habitualmente acontece-me sempre isto em contexto de trabalho, de oportunidades de trabalho. São sempre as pessoas mais C-level ou os próprios líderes que entendem o meu valor e me fazem uma proposta para me juntar à equipa. E aqui estou, há 2 anos e poucos meses, a coordenar o Innovation X Hub, nomeadamente tudo que diz respeito aos Impact Centers, que são as nossas comunidades de impacto, e aos Knowledge Service, que foi uma forma que nós criamos de monetizar o conhecimento que existe dentro da escola e que não estava a ser monetizado e que isto nos permite ter mais recursos para continuar a impactar e continuar a alimentar as comunidades de impacto que nós queremos. Então fala-me um bocadinho sobre isso. Para quem não percebe nada sobre o assunto, o que é que são Impact Centers, como é que o Innovation X Hub se diferencia de outros centros e já agora como é que o conhecimento entra em tudo isto? Nós trabalhamos na academia, não é? A academia em Portugal, habitualmente é algo que é muito repetitivo. Isto é, entramos numa sala, o professor debita a matéria, nós recebemos a matéria e vamos embora. Isso é chamada transferência de conhecimento, que é muito importante. E não retiro o mérito, muito pelo contrário, eu próprio absorvo conhecimento e recebo transferência de conhecimento todos os dias e estou muito feliz por isso. Mas o conhecimento tem que passar por outras áreas por outras áreas, nomeadamente não é só transferência. Nós temos que garantir que a transferência de conhecimento que chega a alguém é depois também disseminada a outros. Isto é, eu sou receptor de conhecimento, mas também posso ser transmissor e também posso disseminar esse conhecimento. E isso também acontece que eu recebo conhecimento, mas eu, enquanto pessoa, qualquer um de nós, tem a capacidade de criar conhecimento. E muitas vezes achamos que não, isso é feito por researchers, é feito por investigadores. Sim, também, mas isso habitualmente é conhecimento aplicado, aquilo que chamamos de applied research, com quem nós trabalhamos, e há um departamento próprio com quem nós, Innovation X Hub, trabalhamos muito conjuntamente. Mas qualquer pessoa, qualquer indivíduo é portador da capacidade de transferir conhecimento, disseminar conhecimento ou criar conhecimento. E é isso a nossa principal função no Innovation X Hub, enquanto departamento de uma escola, é quebrar a barreira invisível que existe entre a escola e a sociedade, mais exatamente entre a escola e o mercado, trazer o mercado para a escola e expor a escola para o mercado. Como é que fazemos isto? As pessoas, nós somos seres humanos, somos múltiplos, não é? Cada um de nós faz parte de diferentes tribos, porque temos diferentes gostos, diferentes contextos, etc. Mas há uma coisa que gostamos muito, que é nos juntar com temáticas que nos dizem alguma coisa. Por isso, aquilo que fizemos foi uma análise de quais são os temas que são prioritários para a escola, ou que nós achamos que já há conhecimento crítico, e criamos aquilo que intitulamos de Impact Centers, que são os centros de impacto. Atualmente temos 6: empreendedorismo, turismo, sustentabilidade, AR for Business, Real Estate e África. E mais virão. O que é que esses Impact Centers criaram? Criaram comunidades de líderes à volta destas temáticas. Habitualmente temos um diretor, que é alguém muito reconhecido na área e que tem a capacidade de mobilizar. Depois temos os advisory boards, que são pessoas que se calhar não têm tanta disponibilidade de tempo, mas têm uma capacidade de nos orientar num mar de oportunidades que existe e também propor ideias e iniciativas para o centro, que se reúnem no mínimo 2 vezes por ano. E a realidade é que isto tem sido muito catalisador de oportunidades para a escola, quer seja através de projetos financiados, quer seja através da prestação de serviços, quer seja na sugestão e na implementação de novos programas. Porquê? Porque estas pessoas, estes advisors, este ecossistema que nós criamos, é tudo inputs que nós recebemos do mercado. É engraçado porque nós, enquanto escola, nós adoramos transferir conhecimento, mas muitas vezes esquecemos do receber. E na grande função do Innovation X Hub é exatamente receber informação de fora e atualizar-nos constantemente. No mundo em que a velocidade, a evolução com que vemos a transformação a acontecer é tão grande, tão grande, tão grande. As escolas, e nomeadamente as universidades, e permite-me fazer aqui esta crítica, até porque faço parte da academia, esquece-se que a maior parte do valor criado
não está só na academia, está fora. Então nós temos que trazer esse valor para a academia e que se calhar os currículos que nós atualizávamos de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos, agora têm que ser atualizados anualmente ou às vezes semestralmente, porque a evolução é tão rápida que nós temos que ter essa capacidade. Uh, Felizmente estou numa organização, que é Porto Business School, que tem este ADN próprio. É importante dizer, e acho que ficará registado, a Porto Business School, enquanto Escola de Negócios da Universidade do Porto, nós temos um modo de governance muito único. Mais nenhuma escola de negócios tem isto. Nós, na prática, academicamente, fazemos parte da Universidade do Porto, na prática, nós somos uma instituição à parte. Isto é, nós somos uma associação sem fins lucrativos que tem um associado académico da Universidade do Porto e tem 46 associados não académicos. São empresas, fundações, municípios que são nossas associadas. Isto traz-nos uma agilidade e uma forma de pensar completamente diferente. Porquê? Porque nós às vezes não estamos presos ao dogma da academia. Nós sabemos que muitas vezes a melhor pessoa para dar uma matéria é exatamente a pessoa que está a dar aquilo ou que está a liderar uma temática, quer seja na sua empresa, no seu departamento, na sua organização. Isto cria imenso valor. Agora, é preciso muitas vezes quebrar o dogmatismo que existe ainda na universidade e na academia em Portugal, que está muito cristalizada e que tem relações de poder ainda muito cristalizadas. Felizmente, tenho orgulho de poder dizer que isso não acontece na Porto Business School. Muitas vezes dizemos que aprendemos ainda mais com a experiência do mercado de trabalho. No Innovation X Hub, a ideia é aliar o conhecimento académico a essa vertente mais de mercado de trabalho? Também, isto é tudo um pouco. Eu falo por mim. Eu sou formado em comércio internacional, tenho duas pós-graduações em marketing digital, em gestão hoteleira, tenho um MBA internacional, tenho um Master em turismo LGBT. A minha formação é muito diversa, não é? Consoante os meus gostos. Mas eu neste momento sinto que não sei nada e por isso eu volto sistematicamente à academia exatamente para em contexto de sala de aula receber informação. Eu acho, e se calhar permite-nos clarificar, o contexto saladário, eu aprender em contexto salarial continua a ser muito importante e criar esses momentos continua a ser. Mas depois também é muito importante nós conseguirmos traduzir conhecimento que é criado fora do contexto de sala de aula para o contexto de sala de aula. E é por isso que, por exemplo, nós agora estamos a apostar muito em case studies. Qualquer pessoa que faça um MBA, que faça formação executiva, sabe que os case studies são uma grande forma de aprendizagem. Porquê? Porque são casos reais que são expostos em contexto de sala de aula e que depois, após discussão e contextualização do mesmo, há tomadas de decisões e depois os seus inputs. O problema é que muitas vezes os case studies que nos ensinam em contexto de sala de aula são case studies internacionais, nomeadamente do mundo anglo-saxónico. Nós, em Portugal, por razões culturais, não temos o hábito de, por exemplo, traduzir o conhecimento que todas as organizações têm. Quer seja uma pequena e média empresa, quer seja um indivíduo, quer seja uma multinacional, quer seja uma empresa nacional, tem este conhecimento. Traduzir isto para contexto académico. E às vezes é fundamental. Por isso é que nós agora estamos a apostar cada vez mais em desafiar empresas, organizações, a traduzirem o conhecimento que elas já têm, empírico, na sua operação, é para que nós podemos usar isso em contexto de sala de aula. Não só nos ajuda a nós, porque enquanto escola temos muitos alunos internacionais e por isso podemos dar exemplos de casos e situações que aconteceram a nível nacional, como as próprias marcas e organizações se expõem ao talento. E muitas vezes os nossos alunos que nem sequer imaginavam que aquela empresa, que aquela indústria, que aquela marca existia, aprendem sobre essa marca e depois têm interesse em trabalhar com ela. E isto é uma win-win situation. Nós temos que parar de ver a vida como por silos, em que nós só estamos, ok, só estamos, eu só trabalho, ou eu só estudo, ou eu só faço aquilo. Isso acabou. Nós somos complexos, nós fazemos parte de um multiverso de tribos e isso ao mesmo tempo pode ser um bocadinho overwhelm. É super interessante, porque nos permite mobilizar muito mais meios do que nós tínhamos antigamente. E é um bocadinho isso que nós tentamos fazer no Innovation X Hub. É engraçado porque muitas vezes cai-se no erro de achar. É uma parte, mas é uma pequena parte. Achamos que a inovação é só tecnologia e empreendedorismo. É muito importante,
Toda a área de tecnologia e empreendedorismo é provavelmente das áreas mais visíveis da área de inovação. Mas a inovação é muito mais do que isso. A inovação também se pode fazer em contextos tradicionais, em contextos de chão de fábrica, em contextos de artesania ou culturais, etc. E Portugal tem excelentes exemplos disso. O que é quase engraçado porque a inovação às vezes também é quase storytelling, é quase inspirar os outros a que é possível inovar mesmo em contextos altamente repetitivos e tradicionais. E como é que se faz essa passagem de conhecimento de contexto empresarial para uma sala de aula? Através, por exemplo, de white papers? Sim. Eu acho que o primeiro passo é um contexto de disrupção na gestão. Isto é, fazer com que os gestores percebam que, no contexto atual, a partilha de conhecimento não é. É engraçado porque havia muita esta ideia de que a informação é poder. Já não é. Já não é. Se calhar a partilha de informação é poder. Porque se nós mantivermos a informação e a retermos, nós se calhar só temos acesso a uma pequena forma, a um pequeno contexto de informação e não temos acesso ao panorama geral. Porquê? Porque cada um de nós está a reter a informação e a não querer partilhar ao outro. Se nós começarmos a partilhar informação, e efetivamente somos bons a executar naquilo que fazemos, nós conseguimos escalar e conseguimos ser competitivos a nível nacional e internacional. E por isso é preciso haver essa disrupção da liderança. E por isso o primeiro passo é fazer com que os líderes entendam a importância da inovação. Porque se isso não acontecer, é difícil uma organização arquitetonicamente se transformar e aceitar este desconforto. Eu gosto desta palavra, porque é mesmo um desconforto. É termos a capacidade de que, ok, se calhar eu podia estar a fazer melhor e não estou a fazer porque nunca pensei de forma diferente. Pá, e faz parte, faz parte. Obviamente que depois isto é tudo passo a passo, porque não adianta eu comprar a melhor ferramenta da AI para a minha organização se depois ninguém a usa. E mesmo que a usem, se não souberem usar, porque se estão a usar o Ferrari da AI, mas para responder a e-mails e para ver se o texto está bem escrito, eu acho que não estamos propriamente a ser muito disruptivos e a criar grande valor de inovação. E temos assistido a isso, temos assistido a grandes empresas, grandes multinacionais, que ainda nem a meio do ano já tínhamos chegado e que já tinham estourado o seu plafond e o seu orçamento de tecnologias da AI, etc. E é um bocadinho isso, quer dizer, isto é falta de preparação das lideranças. São os líderes que não estão preparados para o mundo atual, que é mesmo muito disruptivo. E é essa a nossa função enquanto inovação. Eu digo sempre, meio a brincar, meio a sério, nós Innovation X Hub, nós somos o departamento que está sempre a tocar, está sempre a questionar, está sempre a dizer, mas porquê é que não fazemos assim? Porquê não fazemos? Somos os chatos, não é? Mas depois, quando realmente os resultados aparecem, porque as pessoas entendem que é preciso ter essa capacidade de desconforto, que depois, quando nós criamos esta segurança psicológica em que as pessoas podem partilhar as suas dificuldades, as suas vulnerabilidades, podem dizer que, ok, eu estou a despender, se calhar a passar demasiado tempo a fazer trabalho administrativo quando eu me devia estar a focar naquilo que eu realmente sei fazer. E é aí, por exemplo, soluções de AI e de automatização vão criar valor. É quando nós retiramos a pessoa de um trabalho que não cria valor para ela focar exatamente no trabalho onde cria valor, que aí vem a disrupção e vem a competitividade. Isto, por- eu acho que por fim, é haver um permanente acompanhamento. Muitas vezes tem-se a ideia de que depende das organizações. Há organizações que põem inovação no departamento de sustentabilidade, há outras que põem em outros departamentos. Enquanto não se perceber que a inovação tem que ser tratada como uma área de quase de new business, porque na prática a inovação permite isso, permite criar novas formas de revenue e novas formas de negócio, seja de que entidade for. Mas é necessário o board e os gestores terem essa capacidade de entender e de acreditarem. Exato.
E ainda nesta lógica da passagem de informação das empresas e marcas para a academia, como é que isso funciona na prática? Há dados que são confidenciais e que as empresas não querem divulgar, certo? Quem é que valida essas informações? O vosso centro? Consegues dar-me exemplos concretos? Dando o exemplo dos case studies que nós estamos a desenvolver. Nós, por exemplo, estamos a desenvolver, posso revelar, porque é público, estamos a desenvolver um case study para a Star Campus, a traduzir para conhecimento académico o exemplo da Star Campus, que é o maior data center da Europa a ser construído em Sines. Isto é um processo de entrevistas, é um processo de auscultação, entrevistas, em que nós fazemos todo um acompanhamento e, por exemplo, estamos a falar de um data center em que há informação muito sensível, nomeadamente de revelação de clientes, em que há clientes que não querem, que não podem ser revelados. E está tudo bem. Nós também nos sentimos confortáveis em criar, criar case studies em que há um anonimato por parte ou da empresa que partilha o case study ou dos seus intervenientes. É possível, porque na prática um case study é um storytelling que depois é contado em contexto de sala de aula. Mas isto vai permitir que outros stakeholders consigam entender em contexto de sala de aula situações reais e consigam tomar decisões e ajudamos ao apoio da decisão de líderes. É essa a importância. Mas outra coisa que, por exemplo, agora também temos feito muito, e que tem tido muita atração porque ajuda as organizações a provarem a sua importância, é aquilo que chamamos de estudos de impacto. Nós estamos a realizar muitos estudos de impacto para associações de setor, empresas, fundações, etc., que muitas vezes sabem empiricamente que têm impacto em comunidades ou em situações. Também fazemos estudos de impacto para autarquias, nomeadamente o impacto de política pública ao longo dos anos, ou até da atração de investimento. É engraçado porque agora o nosso scope de estudo de impacto, já temos tudo. Temos a área de desporto motorizado, temos a área até de política pública, etc. Mas o que é mesmo muito interessante é que depois de nós publicarmos esses estudos, as organizações começam a sentir a mudança estrutural. Dando um exemplo. Nós fizemos um estudo de impacto para a Associação Nacional de Bebidas Não Alcoólicas, para a ProBEB, do seu ecossistema. Eles queriam medir o impacto das suas associadas na economia portuguesa, nomeadamente no canal Eureka. E foi muito engraçado, porque isto foi um estudo de investigação aplicada, em que foi liderado pelo professor Filipe Grilo, e ele conseguiu, isto foi uma análise econométrica, mas também social, mas toda a parte econométrica da análise de dados públicos que existem, ele percebeu uma correlação direta entre o chamado imposto de açúcar e o impacto que isso teve no setor. Porque não quero me dispersar muito, mas a Probeb, o setor de bebidas refrigerantes, não, de bebidas não alcoólicas, é o único setor em Portugal que tem um imposto de açúcar. Mas há um problema, é que este imposto é cego e só está aquele setor, apesar daquele setor já ter diminuído muito a percentagem de açúcar. Qual é o grande problema que foi detectado? É que nós vivemos numa economia europeia e numa economia aberta. Então, a nossa vizinha Espanha, que não tem esse imposto de açúcar, o que está a acontecer é que o mercado nacional está a comprar Espanha, onde os níveis de açúcar são muito mais elevados e não tem os critérios e a exigência que o setor conseguiu já implementar em Portugal. Mas pior, o setor está a deixar de produzir e está a deixar de ter revenues porque está a ser tudo vendido, está a ser tudo comprado em Espanha. E a venda de importação paralela disparou drasticamente. Isto foi tão relevante que nos foi pedido para depois nós fazermos a apresentação na Assembleia da República, porque isto tem impacto. Tem impacto no setor, tem impacto na economia, tem impacto na fiscalidade e tem impacto depois na medida de saúde, porque na prática não está a ser respeitada. Porque o que está a acontecer é que o mercado está a arranjar formas de contornar essa medida de saúde. Por isso, isto tem que refletir. Para nós foi muito importante perceber que um estudo que nós fizemos com um scope que não tinha nada a ver revelou algo que não era perceptível à primeira vista e que está a permitir agora ao legislador a criar uma forma e mecanismos de legislação, que só eles dizem respeito, nós aí não nos metemos, mas é muito bom saber que nós, enquanto instituição de ensino e que tem uma área de investigação aplicada, conseguiu criar um estudo que tem este tipo de relevância e que permite às organizações ir à Assembleia da República e demonstrar A mais B, porque há toda uma metodologia académica por trás de que isto está a acontecer.
Isto para nós é algo que nos delicia e que me deixa muito feliz de conseguir ver a Porto Business School e o Innovation X Hub a conseguir ter esta influência ao mais alto nível. Ia precisamente pedir-te um exemplo de algo que não estivesse ligado à tecnologia e acabaste de o dar. Mas de uma forma geral, que tipos de erros mais comuns podem ocorrer numa avaliação de impacto, que podem depois, por exemplo, influenciar resultados? Eu acho que os erros mais comuns é a incapacidade de econometria. Muitas vezes achamos que não é possível medir porque são externalidades, não há forma de medir. Há forma de medir. O que pode acontecer é que o período de avaliação não é possível medir para já. Muitas vezes nós tomamos medidas ou consequências em que queremos medir, quero medir isto daqui a um mês. Não podes. Só podes verdadeiramente medir o impacto disto daqui a um ano, dois, três, cinco, 10. Depende do scope. E muitas vezes nós temos este defeito de não, vou implementar isto e quero medir daqui a um mês. É engraçado porque nós vemos muito isso nas decisões públicas e políticas, não é? Em que muitas vezes o legislador toma uma decisão com um intuito, o impacto é exatamente o contrário. Mas depois, mas depois quando o mede, só mede no fim. Então só mede que o impacto foi negativo. Então, e é preciso é que as métricas sejam bem definidas. O que é que a tecnologia nos dá? Se as métricas estiverem bem definidas e os dashboards estiverem bem definidos e houver que forma de recolher os dados em tempo real, permitem-nos começar a navegar em tempo real essa econometria. Esta é a parte mais engraçada e interessante do mundo em que vivemos atualmente. É que já é possível, quase num processo de gamificação, de conseguir gamificar a gestão de uma entidade ou de uma empresa. É preciso é que todos os componentes, nomeadamente recolha de dados, de que os dados sejam efetivamente validados, de que sejam dados credíveis, não é? Esteja tudo muito bem definido. Qual é a questão primária? É que nós ainda vivemos num contexto cultural e de gestão em que é muito ao dedo no ar, não é? Vamos ver para onde é que o vento está aí. Não, porque enquanto gestor, eu tenho que admitir que tem sempre muita piada quando o gestor inicia qualquer frase a dizer porque eu acho que isto é que dizer. Não, a função de um gestor não é achar. A função do gestor é olhar para os dados que tem e para o contexto que tem e tomar a melhor decisão. Mas para isso precisa de dados. E o que às vezes falta é a capacidade das lideranças e dos gestores entenderem que primeira coisa que eles devem definir é a econometria ou as métricas que querem medir e só a partir daí é que conseguem criar métricas de impacto ou criar a ideia do que é que eles querem medir e isso perceber se o impacto é positivo ou negativo. Esse achómetro ainda é algo muito português, na tua opinião? Ainda é muito, sim, sim, sim. Eu acho que eu acho que é um bocadinho facilitismo, não é? Nós sabemos, isto é tudo muito bonito, mas depois no fundo, as organizações são pessoas e por isso são relações de poder, são também controlo, etc. E temos um contexto empresarial ainda muito marcado por pequenas e médias empresas, de contexto familiar que eu não acho que que sejam piores ou melhores do que empresas que não sejam familiares. Muito pelo contrário, nós temos grandes exemplos em Portugal de contextos de empresas familiares que têm um contexto de gestão empresarial de topo, e acho que devemos mesmo ver isso. Mas posso, por exemplo, é um estudo que nós estamos a desenvolver internamente, porque queremos um bocadinho perceber se o conhecimento empírico que nós temos realmente se traduz em dados, e aparentemente está-se a traduzir, mas aquilo que descobrimos é que o contexto de empresas familiares, o seu drama não é tanto na gestão, mas é mais na sucessão. Isto é quase o tabu que existe em Portugal, de se falar na sucessão das empresas. Porque é quase como algo que depois afeta muitos contextos familiares das mesmas e por isso é muito interessante. Porquê? Porque aí não estamos só a falar de dados e gestão.
Estamos também quase a falar de psicologia e de sociologia, o que no fundo qualquer pessoa que seja da área de economia e de gestão sabe que isto é tudo muito bonito, mas isto também são ciências sociais. E esquecemos muitas vezes que a economia e a gestão são ciências sociais. Bem visto. Ainda relacionado com medição do impacto, muitas vezes associamos isto muito a startups. Acreditas que o conseguem fazer melhor que uma grande empresa ou já não é bem assim? Por acaso eu discordo. Eu acho que uma grande empresa consegue fazer melhor do que uma startup. Uma startup está no mundo da exploração e está no mundo da aceleração. Então eles nem sequer têm tempo para medir o impacto. É ir e se bater contra uma parede, é levantar e tentar disparar para o outro lado. Porque é a lógica de, ok, eu estou a investir dinheiro, tenho alguém que está a investir dinheiro, isto está a escalar, e eu tenho é que garantir que o fluxo financeiro continua a entrar. Por outro lado, empresas já estabelecidas têm a capacidade de medir o impacto, mas esquecem-se de o fazer. Porquê? Porque caem na rotina da operação e caem na rotina de nós sempre fizemos sempre assim, sempre foi assim, a necessidade de. Pois é, até haver um player disruptivo, provavelmente uma startup, que sem saber muito bem está completamente a comer-te o mercado porque está num processo de aceleração e de inovação que tu não consegues compreender. Mas, se tiveres a capacidade, ou tiveres um departamento interno que faz um bocadinho esse counter de inovação, mas também é inovador, eu, enquanto instituição mais que já estou implementada no mercado, que já tenho recursos, etc., posso tentar ver quem é o meu maior inimigo. Eu acho que é sempre bom dar exemplos. O contexto tecnológico atual. Nós vemos os milhares de milhões, quase trillions de dólares que estão a ser gastos na área de inteligência artificial. Às vezes não é tanto na inteligência artificial em si. É mais em posicionar a organização a que ela vai ser o próximo líder da inteligência artificial. Porquê? Porque qualquer tecnológica, quer seja a Microsoft, quer seja a Google, quer seja a OpenAI, quer seja a Anthropic, quer seja a SpaceX, eles sabem quem ganhar esta guerra vai comer provavelmente as outras e vai comer o mercado. Isto aconteceu, aconteceu noutras revoluções tecnológicas, não é? E eles sabem, por isso é quase tudo aquela lógica do póquer de all in. All in. Por isso estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer nesse contexto. Do resto, a economia, digamos assim, normal vai continuar, não é? Mas vai haver aqui uma capacidade tecnológica como nunca antes vimos e que é uma questão de tempo a perceber como é que nós depois conseguimos efetivamente esse conhecimento e essa evolução tecnológica que existe, como é que operacionalmente isso vai transformar as organizações. Estou muito curioso também para ver isso. Eu acho que já sei a resposta, mas tenho de te perguntar. O uso de AI nas empresas já é estudado por vocês como medidor de impacto? Sim, nós estamos nesse processo, mas ainda não temos propriamente grandes resultados, porque tudo é novo. Isso necessita tempo. Nós, enquanto escola, nós temos uma postura muito pragmática, ou melhor, muito progressista, o que não é nada típico na academia. Nós consideramos uma escola AI first e nós achamos mesmo que a AI veio para transformar e para revolucionar. Não só nos estamos a tornar AI first nas nossas operações, digamos assim, do dia a dia. Eu utilizo inteligência artificial e já tenho agentes da AI a trabalhar para mim, digamos assim, mas como também incentivamos os alunos a usar AI, mas de forma responsável. Isto é, tem que haver um assumir, quase um disclosure de que sim, sim, eu estou a utilizar a inteligência artificial. E o problema não é utilizar a inteligência artificial, o problema é como é que a estamos a utilizar, se estamos a utilizar bem, se temos a capacidade crítica de analisar aquilo que recebemos e dizer não, isto não está certo, ou há aqui alguma gralha, ou há aqui alguma. O problema da inteligência artificial vai ser quando nós acharmos que já não temos que criticar ou tivemos tão confortável que aceitamos quase tudo como se fosse Deus da parte da inteligência artificial. E isso é problemático, porque a inteligência artificial vai provavelmente no futuro cair num ciclo de se auto-alimentar. E se calhar isso vai um bocadinho criar entropia, mas aqui já entro mais na parte mais filosófica da coisa, que eu gosto, mas que não é para aqui chamada no momento.
Sim, nós enquanto escola, voltando ao tema, nós enquanto escola estamos a acompanhar e queremos estar na linha da frente da implementação da AI. Inclusive, estamos a construir uma estratégia para a implementação real e disruptiva da inteligência artificial, principalmente em pequenas e médias empresas. No que diz respeito a AI, as empresas portuguesas já estão mais maduras ou ainda há um longo caminho a percorrer, na tua opinião? Acho que há um caminho longo para percorrer. Há um caminho muito longo para percorrer, até porque, primeiro, há que desmistificar aqui uma coisa. Nem todas as empresas precisam de usar a inteligência artificial. Vejamos assim. Isto agora, obviamente, estou a extremar, estou a dar exemplos extremados. Mas eu, enquanto, por exemplo, uma pequena empresa de experiências turísticas, eu posso dizer para mim próprio não, eu trabalho no nicho de mercado, que é um nicho de mercado que é altamente não tecnológico. Isto é, pessoas que se querem desligar de tecnologia. Por isso eu vou-me posicionar como uma empresa quase anti-tecnologia. Está tudo bem. Se isso te dá dinheiro a ganhar, e se isso é uma forma de nicho de mercado, está ótimo. Mas nós sabemos que a grande maioria das empresas não são estas microempresas, não é? São provavelmente empresas produtivas, empresas que produzem coisas, etc. E quando nós vivemos num momento em que a inteligência artificial, com coisas simples, que é com câmaras que nós usamos no dia a dia, com sensores que mais do que sensores de laser, são sensores já visuais em que já é possível agora, através de uma câmara, de um computador, conseguir automatizar coisas que antigamente era impossível, porque precisávamos de sensores e não sei o quê, e lasers, etc. Agora, com uma simples webcam, já conseguimos automatizar coisas. Isto é incrível. Isto vai nos dar uma capacidade de automatizar para a vida real que não tínhamos no passado. Por isso, sim, acho que há um, há um nós vivemos num momento paradoxal, em que o acesso à informação e a evolução das coisas é tão grande que o que está a acontecer é que todos nós não estamos a conseguir acompanhar. Por isso, o gap entre quem está na edge, na ponta da inovação, com a implementação, está maior do que nunca. Nunca houve. Nunca houve um gap entre a utilização de inovação, ou daquilo que achamos inovador, e aquilo que efetivamente está na ponta da inovação. É tão transformador o que está a acontecer que o gap é gigante. E a grande questão é o ser humano, se calhar, não tem capacidade anímica de fechar esse gap. Porque realmente nós estamos a perceber que precisamos de tempo para aceitar a inovação enquanto seres humanos. E é super interessante ver isso. Porque era algo que era quase sci-fi há meia dúzia de anos atrás. Diogo, muito obrigado por esta conversa. Acho que ficou claro que inovar não é apenas criar algo novo, mas conseguir medir o valor que essa mudança gera. Até breve e vamos acompanhando as novidades da Porto Business School. Obrigado, obrigado. Terminamos aqui mais um episódio do Tech Refresh. Podes ouvir este e os restantes episódios no Spotify, Apple Podcasts e YouTube. E se quiseres acompanhar as novidades do Tech Refresh, encontre-nos também no LinkedIn ou através das redes sociais da Fez Agency. Obrigado pela companhia e até breve.